Olá, boa noite, tudo bem? Respeitáveis acadêmicos da nossa disciplina de Direito Ambiental. Bom, hoje nós vamos trabalhar, obviamente, dando seguimento ao conteúdo apresentado, Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9433, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, bem como nós vamos tratar da gestão de florestas públicas. Posso até compartilhar a tela aqui com os nobres doutores, para que possamos, obviamente, ver aí de uma forma mais clara e mais objetiva o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Compartilhando aqui a nossa tela. Hoje vamos tratar de Política Nacional dos Recursos Hídricos, conforme o professor já disse, a Lei 9433, de 97, bem como do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, tá certo? Vamos trabalhar também, doutores, a gestão de florestas públicas, que é o SNUC, tá certo? Que é considerado, como a sigla GFP. SNUC é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Esse humilde professor fez uma confusão, pois eu estou organizando a tela aqui enquanto conversamos, para ficar melhor, para visualizarmos, Então, olha só, doutores, vamos lá. Pessoal, lembrando que esta aula é assíncrona. Estamos gravando e mandando a aula sobre Política Nacional dos Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza e Gestão de Florestas Públicas. Sejam todos bem-vindos e este professor será objetivo para que possamos dar ênfase nas questões específicas que são mais cobradas em concurso. Então, olha só, atenção. Falando aí da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9433/97. Essa lei ela vai instituir, a nossa política nacional que trata dos recursos hídricos, também criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Olha só, olha os fundamentos. Bom, a lei ela é extensa, mas o professor separou os pontos principais. Olha aí os fundamentos da lei. Vamos lá? A água é um bem de domínio público, é tranquilo, todo mundo já sabe, A água é um recurso natural limitado e é dotado de valor econômico, inclusive quando falamos do usuário pagador. Lembrando, voltando um pouco, o princípio do usuário pagador é aquele que usa um recurso natural com finalidade econômica. Está lá no artigo 4º, inciso 7º, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. E olha só, turma, dando seguimento aqui, em situações de escassez, deixa o professor selecionar, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o quê? É o consumo humano, voltado para o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, doutores, a gestão dos recursos hídricos ela deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento desses recursos. E lembrando que a gestão dos recursos hídricos, esse ponto é importante. Olha aqui, turma, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e, obviamente, contar, com o princípio da participação, contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Bom, falando um pouco aí dos objetivos, olha aí, assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, bem como a utilização racional e integrada desses recursos hídricos, E a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, tanto de natureza natural, como em decorrência do uso inadequado dessas águas. Bom, diretrizes, eu vou falar de uma forma mais sintetizada. Gestão sistemática dos recursos hídricos, adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades, tanto físicas quanto bióticas, e demográficas e econômicas. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco para que possamos alcançar as populações que não têm água. Aí, logo em seguida, a articulação do manejo de recursos hídricos e a articulação de gestão de recursos hídricos com a do uso do solo, tá certo? Pessoal, instrumentos, eu falo depois da outorga, que é muito importante, em especial para o exame da ordem para o concurso. Temos como instrumentos os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos d'água em classe, segundo seus usos, a outorga dos direitos de uso, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, já comentei o princípio do usuário pagador, artigo 4º, inciso 7º, compensação a municípios e o sistema de informação de recursos hídricos. E essa outorga, doutores,
Doutores, a outorga é uma autorização para a utilização desses recursos hídricos. E essa outorga ela serve para a extração de água, autorizar a extração de água de aquífero subterrâneo para o consumo final ou insumo de processo produtivo e aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Bom, e quando falamos de outorga, deixa eu diminuir um pouco aqui a tela para não atrapalhar. Então, vamos lá. A outorga do uso desses recursos hídricos, ela deverá preservar o uso múltiplo deles, óbvio. Ela vai efetivar-se por ato da autoridade competente. Obviamente, o Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. Já o Poder Executivo Federal, ele pode delegar? Pode delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União. Então, olha só, quando for de domínio da União, pode a União delegar esses poderes para o Estado ou para o Distrito Federal. E toda outorga, isso é muito importante lembrar do prazo, que é o que eles vão cobrar no concurso público, em especial dessa parte da lei, toda outorga de direito de uso de recursos hídricos, ela far-se-á por prazo não excedente a 35 anos e pode ser renovada. Portanto, é renovável. Falando aí da cobrança desses recursos hídricos, né? Lembrando que outorga é uma autorização e a cobrança é outra questão. Olha a cobrança, princípio do usuário pagador. Eu pago para usar de forma racional. Subentende-se que a partir do momento que eu pago pelo recurso ambiental ou recurso natural, eu vou usá-lo de forma racional. Então, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, doutores, ela serve para quê? Ela tem qual objetivo? Reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu valor real, incentivar a racionalização do uso da água, tá certo? E obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contempladas nos planos de recursos hídricos. Então, em síntese, doutores, quando tratamos aí da Lei 9433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, o que precisamos observar são esses pontos. Volto aqui no prazo. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos e pode ser renovada. Lembrando que vai cair na sua prova, hein? Já estou adiantando. Então, olha só, doutores. Passando do tópico, né? Política Nacional de Recursos Hídricos, iniciando aí a Lei 9985 de 2000, que é o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Pessoal, para que serve esse sistema? Olha o próprio nome, é um sistema. E ele é nacional, que visa, obviamente, tratar das unidades de conservação da natureza. Voltando na Política Nacional do Meio Ambiente, que nós já comentamos, que é a Lei 6938 de 81, as unidades de conservação, atualmente, obviamente, né, em que pese a responsabilidade de todos, mas um órgão que foi criado especial, de forma específica para cuidar das unidades de conservação do Brasil, é o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade da Natureza, né? Então, olha só, doutores, falando um pouquinho aí dos seus objetivos. Primeiro, contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos, obviamente que em todo o território nacional e nas águas jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, contribuir, lembrando que os slides estão aí para os senhores acompanharem, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade dos ecossistemas e, atenção, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Depois, de forma concatenada, eu falo da gestão de florestas públicas. Olha um dos seus objetivos básicos: promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Um dos grandes objetivos da próxima lei que vamos tratar, que é 11.284, que é a gestão de florestas públicas, é justamente promover também o uso racional e sustentável das nossas florestas. É uma legislação muito criticada, mas o seu objetivo principal é esse. Voltando aqui para o SNUC. Pessoal, olhe os órgãos aí com atribuições para administrar o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Órgão consultivo e deliberativo, que nós já tratamos lá na Política Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele tem atribuições, obviamente, de acompanhar a implementação do sistema, né, do SNUC. Qual é o órgão central? É o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar esse sistema. E olha o ICMBio, órgãos executores, né, doutores? Lembrando do artigo 6º da Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que nós já apresentamos a composição do CISNAMA. Agora, estamos falando dos órgãos com atribuições para administrar o SNUC, né? Então, olha aí, órgãos executores, ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, e o IBAMA.
tá bom? Pessoal, agora eu vou tratar com os senhores das unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Como diferenciar as duas? Vamos lá, acompanhem. Unidade de proteção integral, obviamente, os critérios para as referidas unidades têm que ser mais protetivos. Já as unidades de uso, olha o nome, de uso sustentável, são mais flexíveis. Então, o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, porém, admite-se o uso de forma indireta desses recursos naturais, normalmente para estudos e pesquisas, tá? Já o objetivo básico das unidades de uso sustentável, o objetivo básico é a conservação da natureza e o uso sustentável da parcela desses recursos naturais. Perceberam aí? Unidade de proteção integral, unidade de uso sustentável, que agora eu passo a apresentar. Vamos lá. Olha o grupo das unidades de proteção integral. Temos a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre. Os três primeiros, estação ecológica, reserva biológica e Parque Nacional, posse e domínio público. O Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre pode ser de domínio particular. Por quê? Dentro da minha propriedade, por exemplo, pode existir um refúgio da vida silvestre. Exemplo, lá no Pantanal Mato Grossense, eu posso ter uma propriedade onde determinada espécie da vida silvestre tem o seu período de reprodução e acasalamento. Sendo assim, é um refúgio de vida silvestre. Esse refúgio pode ser em área particular, entenderam? Bem como monumento natural. Então, vamos lá. Falo agora da estação ecológica, né? Objetivo, obviamente, preservar a natureza e a realização de pesquisas. Já falei, estação ecológica de posse e domínio público. As três primeiras, estação ecológica, reserva biológica e parque nacional. Monumento natural e refúgio da vida silvestre podem ser de domínio particular. Também, né? Podem. Então, olha só. As áreas particulares, né, incluídas nos limites da estação ecológica, serão desapropriadas. É proibida a visitação pública, porém, é autorizada com objetivo educacional. Olha aí um exemplo de estação ecológica do Rio dos Touros, tá? Continuando, reserva biológica. O objetivo, preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Reserva biológica. As medidas protetivas são extremas. Preservação integral, sempre de posse e domínios públicos. Proibida a visitação pública, porém, admite-se aquela com objetivo educacional, né, de acordo com o regulamento específico. Está aí um mapa com as unidades de conservação federal do Brasil, né, com reserva, exemplo, né, está aí na cor verde, a reserva biológica do Tinguá, tá certo? Tranquilos? Continuando agora, Parque Nacional. Lembrando que nós estamos falando das unidades de proteção, que são de proteção integral. Olha só, vou voltar um pouco. Aqui, estação ecológica, reserva biológica, Parque Nacional, posse e domínio público. Lembra disso? Monumento natural, refúgio da vida silvestre, pode ser domínio particular. Continuando agora, né? Parque Nacional também tem o objetivo básico, é a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Tá? É de posse e domínio público, as áreas particulares incluídas em seus limites também serão desapropriadas. Visitação pública pode ser feita, porém sujeita às normas e restrições que deverão estar previstas no plano de manejo, tá certo? Tranquilo, doutores? Por isso o nome, olha, lembra? Parque Nacional. Se é um parque nacional, pode-se admitir a visitação. Olha aí um parque nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Lembrando que o professor pegou áreas de várias regiões do Brasil para exemplificarmos, né, de uma forma mais específica. Olha o monumento natural. Objetivo, né, preservar sítios raros, né, sítios naturais raros, né, ou de grande beleza, ou singulares. Pode ser constituído por áreas particulares, já falei várias vezes. Visitação pública está sujeita às condições e restrições que também deverão estar previstas no plano de manejo da unidade. Segue aí, né, o Monumento Natural do Rio São Francisco, né, mostrando aí para que possamos exemplificar. Agora, ainda nas unidades de proteção integral, por último, o refúgio de vida silvestre. O objetivo, proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência e reprodução das espécies ou comunidades
tanto da flora local e da fauna residente ou migratória. Falei e falo novamente, pode ser construído por áreas particulares e a visitação pública está sujeita às normas e restrições que deverão estar contidas no plano de manejo da unidade. Tá bom? Olha aí um exemplo de refúgio da vida silvestre. Refúgio da vida silvestre da Ilha dos Lobos, né? Também tem o exemplo da minha propriedade rural no estado do Pantanal, né? Ela pode, ou no Pantanal Mato Grossense, perdão, por exemplo, né? Exemplificando apenas, ela pode ter aí pode ser considerada uma determinada área dentro da minha propriedade ou toda a propriedade como um refúgio de vida silvestre. Bom, passando aí das unidades de proteção integral para as unidades de uso sustentável. Lembrando que unidade de uso sustentável nós vamos, né, obviamente, ter um tratamento mais flexível. Quais sejam? A área de proteção ambiental, que é a famosa APA, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a famosa RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ao final, eu faço observação sobre a APA e a RPPN, tá certo? Então, vamos lá. A APA, que é a área de proteção ambiental, deixa eu melhorar aqui para vocês verem, é uma área geral, né, geralmente extensa, com um certo grau de ocupação humana. Estamos tratando das unidades de uso sustentável. Objetivos: proteger a diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade com a utilização dos recursos naturais de forma razoável, sustentável e equilibrada. Então, a APA, que é a área de proteção ambiental, ela é constituída por terras públicas ou privadas. E a APA disporá sempre de um conselho que é presidido pelo seu órgão responsável por sua administração. Exemplo, lá em Alagoas, né, a área de proteção ambiental, Costa dos Corais. Bom, agora vamos falar da área de relevante interesse ecológico. É uma área, em geral, de pequena extensão. Vou mostrar agora um exemplo, né, das araucárias. Essa área de relevante interesse ecológico é constituída também por terras públicas ou privadas. Lembrando que estamos falando de uso sustentável. Então, agora, né, sai um pouco do domínio público e as regras são mais flexíveis. Qual que é o objetivo? Manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local, né? E compatibilizar, né, com a conservação da natureza. Olha um exemplo aí de uma área. Lembrando, a área de relevante interesse ecológico é uma área, em geral, de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, mas pode ter, tá bom? Olha aí, a área de relevante interesse ecológico da Serra da Abelha está localizada no município de Vitor Meireles, lá em Santa Catarina, pois é uma área, doutores, que tem milhares de araucárias centenárias, por isso é uma área de relevante interesse ecológico. Né? Olha só o exemplo, somente 4.200 hectares, 4.251 hectares, tá bom? Bom, agora eu falo da Floresta Nacional e depois eu já vou entrar, né, logo em seguida, eu concluo e já começo a falar da gestão de florestas públicas. Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal, obviamente, né, e espécies predominantemente nativas. Objetivo: uso múltiplo de forma sustentável, tá certo? Sempre com ênfase na exploração sustentável dessas florestas nativas. A Floresta Nacional é de posse e domínios públicos. Por isso, a concessão, né, doutores? Vou falar agora da lei. Nas florestas nacionais também é admitida a permanência de populações tradicionais, que habitam quanto sua criação. Sempre terão que atuar em conformidade com o seu plano de manejo. A visitação pública ela é permitida, porém condicionada, né, às normas estabelecidas no plano de manejo da unidade. E, obviamente, né, pelo órgão responsável por sua administração, que inclusive pode ser um particular. Bom, olha aí a Floresta Nacional do Tapajós. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Estão vendo aí o exemplo? E agora eu falo mais de Floresta Nacional. Turma, agora a Reserva Extrativista. Olha o nome, Reserva Extrativista. É uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, com muita ocorrência no norte do nosso país. Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Mato Grosso. Objetivos básicos: proteger os meios de vida e cultura dessas populações. Olha o nome, é uma reserva para extrairmos, né, os recursos naturais para a subsistência dessas populações tradicionais. É de domínio público, tá certo? E é concedido às populações que estão ali naquele local, né, as populações extrativistas. E essa reserva extrativista, ela sempre será gerida por um conselho.
a visitação pública é permitida, obviamente que desde que compatível com os interesses, de acordo com o que está disposto no plano de manejo. Olha aí um exemplo, né? Pessoal trabalhando aí uma reserva extrativista. Coloquei aqui no nosso slide, Parque Nacional lá no Acre, né? Reserva extrativista lá no Alto Juruá, bem como uma reserva extrativista lá, a reserva extrativista Chico Mendes, tá certo? Que por isso, né, por causa de Chico Mendes, que foi um grande ambientalista, criou-se, ou deu-se o nome, né, não criou-se, deu-se o nome ao instituto que visa preservar as unidades de conservação, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Só para que possamos entender melhor. Bom, temos, por fim, a reserva da fauna, né, ou reserva de fauna, que é uma área natural com populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, pode ser residentes ou migratórias. Bom, eu autorizo aí os estudos nessas áreas, né, de acordo com o plano de manejo, é de posse e domínio público, visitação pública pode ser permitida e é proibido exercício de caça, obviamente, né? Tá aí uns exemplos, né, principalmente no Pantanal Mato Grossense tem muito. E a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, doutores, é uma área natural que abriga populações tradicionais, né? E vai se basear, obviamente, olha o nome, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, na exploração sustentável dos recursos naturais. Objetivo básico, preservar a natureza, obviamente, e utilizar os recursos ou as populações tradicionais utilizá-los ou explorá-los de forma sustentável. E essa reserva de desenvolvimento sustentável é de domínio público. Olha aí o exemplo, né, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Ponta do Tubarão, no Rio Grande do Norte. Inclusive, tem uma população tradicional logo aqui no fundo dessa imagem. Bom, turma, aquela observação que eu disse no início sobre a APA e a RPPN. As unidades de conservação, exceto a área de proteção ambiental, APA, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é a RPPN, devem possuir zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. Não se esqueçam disso. Então, a APA e a RPPN têm que possuir uma zona de amortecimento, que é uma zona no entorno dessa área, da APA e da RPPN, normalmente com mais de 10 quilômetros de extensão, tá certo? E é uma zona de amortecimento, onde as atividades nessa região têm que ser controladas para evitar impactos diretos na APA e na RPPN. E, quando conveniente, né, doutores, os corredores ecológicos. Bom, agora vamos falar aí da gestão de florestas públicas. Eu não falei ainda há pouco da floresta pública. Bom, e a concessão dessas florestas públicas? Lembrando que a Lei 11.284 até hoje é muito criticada. De quem é a competência para gerir essas florestas públicas? Os estados, o Distrito Federal e os municípios, obviamente que cada um na sua esfera de competência. Em relação às florestas públicas sob sua jurisdição, poderão, doutores, elaborar normas supletivas e complementares e estabelecer padrões relacionados à gestão dessas florestas. Por que que essa lei foi muito criticada, doutores? Porque, né, para vários ambientalistas, né, vários pensadores do direito ambiental, o poder público está pegando florestas naturais, florestas públicas e entregando e cedendo para o particular, o que é algo inconcebível no ponto de vista deles. Mas, como sempre, a legislação é uma legislação que está sendo aplicada e, se for devidamente aplicada, ela pode ser boa, se for devidamente aplicada. Olha aí o PAOF, que é o Plano Anual de Outorga Florestal. Este Plano Anual de Outorga Florestal, que vai ser sempre proposto pelo órgão gestor e definido pelo poder concedente, conterá, turma, a descrição de todas as florestas públicas a serem submetidas a processo de concessão no ano em que vigorar. Por isso o nome, Plano Anual de Outorga Florestal. Tá bom? Então, todas as florestas que poderão, né, passar por esse procedimento licitatório, né, que é por meio de edital e licitação, essa concessão, o Plano Anual de Outorga Florestal vai mostrar todas as florestas. Olha aí a concessão florestal. Ela será autorizada em ato do poder concedente e, obviamente, formalizada mediante um contrato, que deverá obedecer os termos da lei, que é 11.284, das normas pertinentes e do edital de licitação. Muita atenção, hein?
porque agora vamos falar da Lei 8666/93. Como se dá? O que é importante dessa lei vocês entenderem? O processo de outorga. O poder concedente publicará previamente ao edital de licitação, prévio, antes do edital de licitação, o ato que vai justificar a conveniência da concessão florestal. Tem que falar por que é conveniente, caracterizando o seu objeto, bem como a unidade de manejo. As licitações para essa concessão florestal vão observar os termos da Lei 11.284, supletivamente, obviamente, e supletivamente da legislação própria, né? Olha só, qual a legislação própria que eu posso comentar agora? A Lei de Licitações, que é 8666/93. E eu tenho que observar, obviamente, né, doutores, o princípio da publicidade, da legalidade, da moralidade, da igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório, porque eu estou falando de edital de licitação. Olha aí uma atenção, observação no seu slide aí, doutores. As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade de concorrência e outorgadas a título oneroso. Pode cair no seu concurso. As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade de concorrência e outorgadas a título oneroso. Tá bom? Pessoal, e no julgamento, já que o senhor está falando, professor, de concessão de edital de licitação, a melhor proposta ela será considerada e nós vamos levar em consideração, nós vamos combinar os seguintes critérios. Primeiro, maior preço, ofertado como pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão, lembrando, pode ser União, Distrito Federal, Estados ou município. Melhor técnica, considerando o menor impacto ambiental, os maiores benefícios sociais diretos, porque pode ter nessa área populações, podem existir nessas áreas, nessas florestas públicas, populações tradicionais, maior eficiência e a maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão. Tá bom? Esses são os critérios para o julgamento da licitação. Lembrando, voltando aí, as licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso. Tem que memorizar, hein? Turma, olha só. Observação. É proibido, é vedada a declaração de inexigibilidade prevista no artigo 25 da Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 93. Então, eu posso simplesmente declarar que a licitação é inexigível para uma concessão florestal, para conceder uma floresta pública, negativa, é proibido. E quais são as modalidades de garantia que eles gostam também de cobrar em concurso? São modalidades de garantia que estão previstas, inclusive, no artigo 56, salvo engano, da Lei de Licitações. Calção em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária e outras modalidades admitidas em lei. Tá bom? Doutores, e as garantias financeiras e esses seguros que poderão ser exigidos incluirão, obviamente, né, a cobertura de eventuais danos causados ao meio ambiente, bem como ao erário e a terceiros. Lembrando que, obviamente, aquele que recebeu essa área, ele pode, sem sombra de dúvida, em decorrência da sua atividade, gerar dano ambiental, prejuízos para populações tradicionais que ali estão residindo, para populações vizinhas, bem como para o poder público, correto? Aí nós vamos para a parte das responsabilidades, que nós já comentamos várias e várias vezes, de forma específica, inclusive. Doutores, e os prazos? É importante, eles adoram cobrar prazos em concurso. Olha aí, os prazos dos contratos de concessão florestal, né, que trata dos prazos. Será estabelecido o prazo de acordo com o ciclo de colheita ou exploração, considerando o produto ou grupo de produtos com ciclo mais longo, incluindo no objeto da concessão, podendo ser fixado prazo equivalente a, no mínimo, um ciclo e, no máximo, 40 anos. No mínimo, um ciclo e, no máximo, 40 anos. Lembrando, doutores, que está sublinhado, os prazos dos contratos de concessão exclusivos para a exploração de serviços florestais será de, no mínimo, 5 e, no máximo, 20 anos. Poderá cair na sua prova. No mínimo 5 e, no máximo, 20 anos. E o CISNAMA? O CISNAMA, os órgãos que compõem o CISNAMA são os órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização ambiental que eu já comentei lá no artigo 6º, que tem a composição do CISNAMA, né?
CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, né, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, são órgãos, né, órgãos seccionais e locais, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, são órgãos que compõem o CISNAMA e têm um poder de fiscalização. E como que vai se extinguir esse contrato? Como acaba a concessão florestal? Bom, ela pode terminar, bom, com base no esgotamento do prazo contratual, vou voltar aqui, que será de no mínimo 5 para os serviços florestais e no máximo 20 anos, tá? Olha só, ele pode acabar esse contrato de concessão por uma rescisão, mediante a anulação desse contrato, em decorrência de falência ou extinção do concessionário, e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual, desistência e devolução, por opção do concessionário, do objeto da sua concessão. E lembrando que este contrato, ele será pautado, ele será concedido com base em qual modalidade de licitação? As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade de concorrência e outorgadas a título oneroso. E os prazos desses contratos? Olha aí, doutores. Então, vamos lá. De concessão florestal serão estabelecidos com base em ciclo, né? Fixado no mínimo em 1 e no máximo 40 anos. Já para os serviços florestais será de no mínimo 5 e no máximo 20 anos. Como que se extingue esse contrato? Esgotamento do prazo, rescisão, anulação, falência, desistência ou devolução. Tá certo? Tranquilos? Lembrando das garantias, né, que podem ser exigidas: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro, garantia ou fiança bancária. Lembrando que a lembrando que a declaração de inexigibilidade do artigo 25 não pode ser aplicada. É proibido, né? Tem que ser feita a licitação para concessão na modalidade concorrência, né? Lembrando aí dos critérios, só revisando: maior preço, melhor técnica. Dentro da melhor técnica, menor impacto ambiental, maiores benefícios, maior eficiência e maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão. Tá bom? Então é isso, doutores. Processo de outorga, né? Lembrando que o plano anual de outorga florestal tem que contar todas as florestas, né? E foi o que nós precisávamos tratar com os senhores sobre, né, o nosso assunto de hoje, que é gestão de florestas públicas, SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, e Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9433 de 97, e SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservações, que é pautado na Lei 9985, que é 11.284 de Gestão de Florestas Públicas. Em suma, era o que este professor tinha a apresentar para os senhores sobre estes 3 tópicos, lembrando que essa aula foi gravada e será disponibilizada no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Qualquer dúvida, este professor estará sempre online por meio do nosso aplicativo, né, que é o nosso grupo de estudos aqui através do nosso WhatsApp, bem como no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá certo, doutores? Qualquer dúvida, os senhores poderão me mandar. Por fim, gestão de florestas públicas, SNUC e Política Nacional de Recursos Hídricos foram os temas tratados na nossa aula de hoje. Reitero, a nossa aula foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Qualquer dúvida, me mandem por meio do nosso WhatsApp, bem como por meio do nosso e-mail. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima.